Olá para você que me acompanha aqui no canal. Hoje o assunto vai ser a produção brasileira O Agente Secreto de 2025. Por mais otimista que eu queira ser em relação ao cinema brasileiro, eu confesso que nem nos meus melhores sonhos imaginei voltar a fazer a análise de uma produção brasileira indicada ao Oscar de melhor filme apenas um ano depois da consagração de Ainda Estou Aqui. O filme de Walter Salles fez história para o cinema nacional ao garantir a primeira estatueta dourada ao país, em um dos domingos de carnaval mais inesquecíveis para nós cinéfilos. Mas também para a felicidade geral da nação, o Agente Secreto não só igualou o recorde de obra mais indicada da história do país, sustentado por Cidade de Deus desde 2003, como se tornou um dos títulos em língua não inglesa mais prestigiados do ano. E essa trajetória vencedora começou no Festival de Cannes. Best Director goes to Kleber Mendonça Filho. Eu queria mandar um abraço para todo mundo vendo no Brasil, especialmente no Recife, Pernambuco, Brasil. Além do prêmio de melhor direção para Kleber Mendonça Filho, o festival também concedeu o prêmio de melhor ator para Wagner Moura, um fato inédito, e a Federação Internacional dos Críticos de Cinema ainda reconheceu o próprio filme como o melhor do evento. Claro que todo esse buzz despertou imediatamente a atenção da Neon, uma das distribuidoras mais ativas do mundo quando o assunto é investir em obras com grande potencial na temporada de prêmios. Foi ela que levou Parasita e Anora ao Oscar de melhor filme, além de trajetórias vitoriosas com A Pior Pessoa do Mundo, Triângulo da Tristeza e Anatomia de uma Queda, só para citar alguns. Após uma certa apreensão no processo de escolha do filme como representante nacional para o Oscar de melhor filme internacional, a Academia Brasileira de Cinema confirmou o título para a disputa, e inspirados pelas conquistas e ensinamentos da temporada anterior, equipe e elenco passaram a fazer uma longa peregrinação pelos eventos da América do Norte. E valeu a pena, já que vieram também múltiplos reconhecimentos de veículos especializados, o prêmio de melhor filme em língua não inglesa tanto no Critics' Choice quanto no Globo de Ouro, e um inédito troféu para Wagner Moura como o melhor ator de drama nessa mesma premiação. Para todo mundo no Brasil assistindo isso agora, viva o Brasil, viva a cultura brasileira, thank you very much. Cenas como essa nos enchem de orgulho, especialmente em um país onde as dificuldades de produção são altíssimas. O Agente Secreto precisa ser celebrado pelo que ele fez e continua fazendo pelo cinema nacional. Assim como foi com O Pagador de Promessas, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Pichote, A Lei do Mais Fraco, Central do Brasil, Cidade de Deus e Tropa de Elite, para citar alguns poucos. Todos esses são filmes que extrapolaram as barreiras geográficas da nossa sociedade e encantaram plateias dos mais diferentes países. Assim como um grande ídolo do esporte ou da ciência, eles já eternizaram a sua marca nos registros históricos nacionais. Isso é fato. Uma boa parte dos méritos veio da respeitabilidade internacional conquistada pelo diretor ao longo dos anos. Desde que finalizou O Som ao Redor, em 2012, Kleber Mendonça vem sendo reconhecido como um dos mais importantes contadores de histórias do cinema brasileiro, com direito a prêmios para Aquários, de 2016, e Bacurau, de 2019. Outra peça do quebra-cabeça está necessariamente ligada a Wagner Moura, que conseguiu popularidade fora do país depois de ter trabalhado na série de TV Narcos, na animação Gato de Botas 2, O Último Pedido, e no filme Guerra Civil, ao lado de Kirsten Dunst. Todos esses elementos reunidos criam uma atmosfera favorável junto à curadoria dos grandes festivais de cinema, que por sua vez abrem as portas para a temporada de prêmios e para as parcerias internacionais. O Agente Secreto foi uma coprodução entre Brasil, França, Alemanha e Holanda, com um orçamento total estimado em 5 milhões de dólares. Um valor obsceno para a média dos filmes nacionais, mas ainda assim muito pequeno se comparado ao mercado internacional de primeira linha. Daí a importância de se investir na cultura nacional. Ela traz não apenas prestígio, como investimento financeiro,
e injeção de recursos na economia real. É para completar? Pode ficar tranquilo, tá tudo em ordem aí. É para completar? Rapaz... É para completar, né? A primeira cena do filme é uma aula de como atiçar a curiosidade, contextualizar o ambiente e segurar a atenção do público. Nela, um homem faz uma parada em um posto de combustíveis de beira de estrada. O lugar é isolado, o país vive o feriado de carnaval e poucos metros à frente das bombas de gasolina há um corpo estendido com o qual ninguém parece se preocupar. Até o frentista que trabalha ali minimiza a situação. E quando uma viatura da Polícia Rodoviária Federal encosta, parece que as coisas ficam ainda mais esquisitas. Um pouco mais à frente, o público descobre de onde vem o incômodo. O ano era 1977, o nome do homem é Armando e o destino dele é a cidade de Recife, onde o filho Fernando vive com os avós. Ele é viúvo e dissidente político, em uma época na qual o Brasil vivia sob o regime ditatorial militar. Ele precisava viver escondido, usando pseudônimos e contando com a ajuda de uma rede de opositores ao regime. É por isso que ele procura abrigo numa espécie de república administrada pela dona Sebastiana, uma simpática senhora de tendência anarco-comunista. O Armando passa a ser chamado de Marcelo e é admitido no setor de emissão de identidades, o que inclusive vai ajudar ele a tentar descobrir mais informações sobre a mãe, da qual se sabia muito pouco. Paralelo a tudo isso, em São Paulo, o ex-diretor executivo da Eletrobras, o Henrique Guirotti, contrata 2 matadores para executar o Armando. Eles possuíam uma rivalidade tanto pessoal como política e mais à frente a gente vai descobrir que as tensões entre ambos vêm de longa data e envolveram até mesmo a Fátima, ex-mulher do Armando. Em Recife, ele conhece ainda o Euclides, chefe corrupto da Polícia Civil, os seus filhos Sérgio e Arlindo e a Elza, líder de um movimento de resistência política no Nordeste. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas eu tô numa lista da Polícia Federal de não poder viajar. Nessa situação, nós concordamos que você precisa de um passaporte falso. O sogro do Armando, o seu Alexandre, trabalha como projecionista do Cine São Luís, um dos mais tradicionais de Recife. É lá que frequentemente ele se refugia da perseguição que sofre, enquanto circula uma lenda urbana sobre uma suposta perna humana que ataca homens gays no centro da cidade. E isso é motivo de pânico da população, diga-se de passagem. Aqui eu acho importante pontuar que o roteiro escolhe as situações cotidianas para transmitir o estado de coisas do Brasil no final dos anos 1970. O filme não é um suspense entrecortado, com ritmo frenético e a temperatura lá no alto. São coisas simples como andar pela rua, frequentar um cinema ou falar ao telefone que causam preocupação. A tensão está no perigo invisível, que espreita e chega sem muito aviso. O nosso protagonista representa os milhares de brasileiros perseguidos, calados ou até mortos durante os anos de repressão no Brasil. O que é até um pouco didático, porque existe um senso comum de alguns grupos no sentido de apontar os relatos da ditadura como exagerados ou fantasiosos. E de fato, não era uma guerra civil diária e pronunciada, e sim um conjunto de ações silenciosas, em sua maioria pelo menos, que sufocavam o indivíduo até a sua eliminação. E o alvo, é bom que se diga, eram os opositores ideológicos ao regime, não os criminosos fora da lei. A subtrama da perna é um recurso narrativo que exemplifica o quanto a mídia da época trabalhava de forma sensacionalista para abafar os abusos cometidos pelas autoridades. Além disso, existe uma ligação clara dessa história com o fato da orla de Recife ser um local de frequentes ataques de tubarão. Na época, um dos grandes filmes em cartaz era justamente Tubarão de Steven Spielberg, que aqui serve como um elemento de memória afetiva do diretor, que por incontáveis vezes já demonstrou seu amor pelos cinemas de rua, a exemplo do documentário Retratos Fantasmas, de 2023. Eu acho que é muito importante que politicamente exista uma defesa do elemento sala de cinema para novos filmes brasileiros de
toda a diversidade da produção brasileira e cultural, e também para a preservação e para a formação de públicos em sala de cinema. Então, tudo isso precisa ser discutido e defendido pelo país Brasil. Falar da qualidade de Wagner Moura é chover no molhado. O baiano entrega uma das interpretações mais marcantes do cinema brasileiro em muitos anos, com um personagem introspectivo e emocionalmente atormentado. Ele dificilmente explode, mas nem por isso deixa de transparecer os seus medos e conflitos. Pelo papel, ele entrou para a história como o primeiro brasileiro indicado ao Oscar de melhor ator. Também é uma delícia ver Tânia Maria como Dona Sebastiana. Cada participação dela é motivo para risadas e muita descontração. A simpatia e a autenticidade da personagem servem como válvula de escape para as tensões e adicionam um tempero único. A construção do elenco todo, aliás, é de uma excelência ímpar. Cada coadjuvante ou personagem secundário de papéis maiores ou menores complementa os elos de uma cadeia de elementos super verossímil. Não é só ser um bom ator, mas ter as características físicas que deem sustentação ao personagem. Méritos integrais ao produtor de elenco Gabriel Domingues, merecidamente indicado ao Oscar no ano em que finalmente essa profissão foi reconhecida pela Academia com uma categoria competitiva. A reconstituição de uma Recife vivendo o final dos anos 1970 também é muito impressionante. Ver todas aquelas pessoas com figurinos ajustados, cenas rodadas em ambientes externos, vários veículos de cena e uma proposta visual característica da época é a prova de que com os recursos necessários e uma equipe de excelência, tudo é possível. Até mesmo o desenho de som, historicamente tão criticado no cinema brasileiro, se destaca positivamente. E tudo isso, claro, ajudou na qualificação do projeto como um dos indicados ao Oscar não só de melhor filme internacional, como também de melhor filme de 2025. O fato de ser um filme brasileiro importante não impede que os seus defeitos também sejam apontados. E na minha opinião, um dos grandes problemas dele é o andamento. Como eu já disse aqui antes, um dos pilares de sustentação desse roteiro é a criação de tensão a partir do cotidiano. E se isso funciona maravilhosamente bem na sequência de abertura, o mesmo não pode ser dito depois. Parece que o filme nunca engrena de verdade. Ele fica ali, criando atmosferas e preparando o espectador para um clímax que, quando chega, tem o seu ápice abreviado. Além disso, a duração excessiva acaba cansando em alguns momentos. Se tivesse ali uns 30 ou 40 minutos a menos, certamente o filme seria ainda melhor. Também me incomoda a inclusão de uma linha narrativa paralela, que se passa aqui nos dias atuais, com estudantes que pesquisam o passado do Armando. Eu compreendo a intenção do Kleber de valorizar a preservação da história e das memórias, mas eu não acho que tenha dado certo. Segundo o próprio diretor, filmes como A Queima-Roupa, de 1967, Investigação sobre um Cidadão Acima de Qualquer Suspeita, de 1970, e Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia, de 1977, influenciaram o Agente Secreto. Mas se sobrou ambientação e caracterização histórica dos personagens, faltou boa parte da pegada que aqueles filmes entregavam na época. Ainda Estou Aqui apresenta soluções bem mais autênticas e universais. Consegue pontuar bem os pontos de virada e evidenciar de forma mais efetiva a temática. Já o Agente Secreto é um filme mais hermético, de menos trânsito popular, que tende a falhar fora dessa bolha cinéfila mais raiz. Responda com sinceridade. Se Wagner Moura não fosse o protagonista, será que ele teria o mesmo impacto internacional? É pra torar. O Agente Secreto construiu uma trajetória histórica para o cinema brasileiro e sempre será motivo de orgulho nacional. Precisa ser exaltado e celebrado sempre, mas nem por isso é uma obra perfeita. Peca no andamento, se alonga mais do que o necessário e não entrega uma história plenamente equilibrada. Ainda assim, é uma obra valorosa, com execução técnica raramente vista em nossa filmografia. Além disso, tem em Wagner Moura uma de suas principais fortalezas, que ajudou a pavimentar o caminho desde o Festival de Cannes 2025.
E por isso mesmo é parada obrigatória para os cinéfilos de todo o Brasil, independente do número de Oscars que foi indicado ou que venceu. Sim, mas a gente chegou a 5, mas só começa a 7. Você tem um tempinho para se entrosar. O mais importante. Dá o coro. Dá o coro pra quê? E agora eu quero saber, qual é a sua opinião sincera sobre o Agente Secreto, hein? Você também consegue identificar pontos irregulares na história? Use o espaço aqui embaixo, reservado pelo YouTube, para deixar a sua opinião. E aproveite para dar joinha no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Se puder, também compartilhe esse vídeo com os seus amigos e faça parte do nosso programa de membros. A gente segue analisando em detalhes todos os indicados ao Oscar de melhor filme pela Academia, sendo que a próxima sessão vai ser sobre um dos principais representantes do cinema independente internacional, Sonhos de Trem. E no dia 15 de março você tem um encontro marcado aqui no canal para acompanhar a melhor e mais tradicional cobertura do Oscar de toda a internet brasileira. A live do Oscar do Meu Tio Cinéfilo está completando 10 anos e você é o meu convidado VIP. Te espero aqui.